Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 ao 15. Naquele tempo, ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam até Jesus. Ele, então, contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada. E os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou, mas secou, por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por um. Depois de dizer isso, ele exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que, olhando, não enxergam e ouvindo, não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Os que caiu em terra boa são aqueles que dão fruto pela perseverança. Hoje, Jesus nos fala de um semeador que saiu a semear. Lucas 8:5. E aquela semente era precisamente a palavra de Deus. Mas, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Lucas 8:7. Há uma grande variedade de espinhos. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, às riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. Lucas 8:14. Senhor, por acaso sou culpável?
de ter preocupações? Já quisera não tê-las, mas vêm por todas as partes. Não entendo por que hão de privar-me da sua palavra. Se não são pecado, nem vício, nem defeito. Porque esquece que eu sou seu pai e deixa-se escravizar por uma manhã que não sabe se chegará. Se vivêssemos com mais confiança na providência divina, seguros, com uma fé firmíssima dessa proteção diária que nunca nos falta, quantas preocupações ou aflições nos pouparíamos? Desapareceria uma quantidade de quimeras que, na boca de Jesus, são próprias dos pagãos, dos homens mundanos, Lucas 12:30. Das pessoas que são carentes de sentido sobrenatural. Eu quisera gravar a fogo na vossa mente, nos diz São José Maria, que temos todos os motivos para andar com otimismo nesta terra, com a alma desassida de tudo, de tantas coisas que parecem imprescindíveis, já que o vosso Pai sabe muito bem o que necessitais, Lucas 12:30. E Ele vos prevê de tudo. Ele vos provê de tudo, disse Davi. Depõe no Senhor os teus cuidados e Ele te sustentará. Salmo 54:23. Assim fez São José quando o Senhor o provou. Reflexionou, consultou, orou, tomou uma resolução e deixou tudo nas mãos de Deus. Quando veio o anjo, comenta Minbalarim, não quis despertá-lo e falou em sonhos. Enfim, eu não devo ter mais preocupações que a tua glória. Numa palavra, teu amor. São José Maria. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Quando se introduz a palavra divina numa inteligência limpa dos cuidados mundanos, produz raízes profundas, produz espigas e cresce oportunadamente. São Cirilo de Alexandria. A semente do Evangelho fecunda a história dos homens e anuncia uma colheita abundante. Jesus faz da mesma forma uma advertência. Só no coração bem disposto germina a palavra de Deus. São João Paulo II. A invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua, muitas vezes repetida por um coração humildemente atento. Não se dispersa num mar de palavras, mas guarda a palavra e produz fruto pela constância. Catecismo da Igreja Católica, número 2668. Oremos. Vem, Senhor Jesus, vem com teu amor. Purifica o nosso coração com teu sangue precioso e enche-nos com teu Espírito Santo para que, unidos numa só fé, possamos te louvar e contigo adorar o Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.